boa noite. Hoje vamos estudar o Xumaré, que é um vodum, assim como Nanã, Omulu, Iroko, Euá, que são divindades originárias da tradição da etnia Fon, e que no Brasil foram incorporadas ao candomblé, que tem a sua origem, principalmente no grupo étnico Queto. Bem, para começar a nossa conversa, eu gostaria de ler alguns trechos do livro O Candomblé Bem Explicado, de Odé Quileui e da Vera de Oxaguiá. Vamos lá. O Xumaré é uma divindade inserida no panteão das divindades do céu e da terra, que foi adotada pelo povo Iorubá. Este vodum recebe, na nação Fon, o nome de Dan ou Bessem, e é originário da região dos Maís, atual Benim, antigo Daomé. Faz parte da família Dambirá, e na nação Jeje-Mina, chama-se Dambalá Aidô Uedô, ou Dambelá Dambará, que se reduz para Dan ou Dá, a cobra, sua representação mítica. Na nação Banto, existe o Inquice Rongolô, que tem características semelhantes às de Oxumaré. As divindades chamadas de Inquices pertencem à nação Banto, assim como a maioria dos orixás que nós conhecemos vem da etnia Queto e alguns das etnias Fon e Gegé. Esta divindade, em sua parte feminina, tem o nome de Angoromeia, e na masculina, Angorô. Isto porque Oxumaré é um orixá, ao mesmo tempo, masculino e feminino. E seu símbolo é o arco-íris, não por acaso adotado como bandeira pelo movimento LGBT. Sua principal função também é trazer movimento, transformação, dando continuidade à existência do homem e do mundo. Nesse sentido, o Xumaré compartilha algumas funções de Exu, já que Exu é aquele orixá que rege a comunicação, o movimento, a transformação e a sexualidade. Mas ele é auxiliado também pelo axé de Oxumaré. Dá quase um verso, o axé de Oxumaré. Tal como o vodum, possui também duplicidades. Associado ao dinamismo e à contemporaneidade, o Xumaré retrata a movimentação e a continuidade, e é simbolizado miticamente pela forma de uma cobra. Animal indivisível, a cobra é um ser único, e, ao unir sua cabeça à cauda, transfigura-se na figura do círculo perfeito, transformando-se, então, no símbolo da continuidade. Ou seja, é o próprio Ouroboro, né? Que existe, curiosamente, em várias culturas. Na Europa antiga, na China, na África. É um símbolo arquetípico, né? Como diria Jung. É o princípio unindo-se ao fim, ou alfa e ômega, para usarmos um vocabulário cristão. O Xumaré, ou Oxumaré,
há as duas grafias em diferentes livros, ajuda a manter em equilíbrio e segurança o globo terrestre, produzindo dois movimentos que permitem a existência do universo: a rotação e a translação. O primeiro produz os dias e as noites. O segundo ocasiona as 4 estações do ano, tornando esta divindade o senhor do tempo, o controlador da evolução do homem e do mundo. É curioso, em sânscrito, há uma palavra, Ishvara, que significa literalmente controlador, que seria um dos atributos de Deus. A Noélia está entrando na aula. Bem-vinda, Noélia. Este círculo, o Ouroboros, também representa a união do passado com o futuro, dos antepassados com os descendentes. Através do arco-íris, Oxumaré é a aparição simultânea do sol e da chuva e personifica o elo que liga o céu com a terra. O arco-íris resulta do reflexo dos raios do sol nas gotículas de água suspensas no ar, que são coloridas com as cores do espectro solar. O arco-íris traz a boa notícia do fim de uma tempestade e indica o retorno do sol e a volta da vida à normalidade. Na tradição judaico-cristã, o arco-íris tem alguns significados mais ou menos semelhantes. Para os judeus, seria um sinal da aliança entre Deus e o povo de Israel. Para os cristãos, seria a promessa de Deus de que ele jamais destruiria o mundo novamente com água. Ponto. Ele especificou bem, com água. O resultado dessa calmaria é a distribuição do axé de Olodumare pelo mundo, trazendo a fertilização do solo, a geração e a manutenção da vida e a distribuição de riquezas. Oxumaré regula as chuvas, faz a sua distribuição por todo o planeta e depois as transforma em nuvem para que possam cair novamente sobre a Terra em um eterno ciclo. Nesse sentido, Oxumaré também está próximo de Yansan, né, que é a Senhora da Tempestade. Assim, ele também administra as estiagens e as secas, e tudo que delas advém. Oxumaré é também a divindade dos opostos, dos contrastes, dos pares, porque ele tem domínio sobre os ciclos da vida e da natureza, que não conseguem ser administrados pelo homem. Um outro paralelo que nós podemos fazer é com o pensamento cíclico dos indianos, chineses e japoneses, que também pensavam na história do mundo como sendo regida por um ciclo de 4 idades, né? A idade de ouro, Satya Yuga, onde os seres humanos teriam qualidades divinas, a idade da prata, onde começa a surgir o vício no meio da virtude, mas ainda numa proporção de 75% de virtude e 25% de vício. A idade de bronze, em que há 50% de cada lado, e a idade do ferro, né, Kali Yuga, onde a ignorância predomina, né, onde o vício se sobrepõe à virtude.
nas palavras do Srimad Bhagavatam, né, um texto clássico védico, Kali Yuga seria caracterizada pelo fato de que os homens têm vida curta, pouca memória, não são muito inteligentes, são azarados e têm uma tendência a enganar os outros. Eu considero uma definição, né, precisa dessa era de Kali. Mas tudo isso para fazer uma comparação, já que tanto africanos quanto orientais, quanto os gregos, tinham essa ideia da história como sendo um fenômeno cíclico, diferente da ideia ocidental, judaico-cristã, de uma evolução linear, como se a história fosse uma linha reta com início, meio e fim. A própria Bíblia começa com o Gênesis e termina com o Apocalipse, né? Alfa e Ômega. Nos pensamentos hegemônicos, a partir da Revolução Francesa, como o liberalismo e o marxismo, nós temos esse mesmo pensamento linear. Os marxistas vão dizer, primeiro havia o comunismo primitivo, depois a escravidão, despotismo asiático, feudalismo, capitalismo, socialismo, comunismo e o fim da história. Os liberais vão dizer a mesma coisa, só que acreditando que o capitalismo é o fim da história. Alguns até fazem uma projeção do capitalismo para as eras passadas, como se esse sistema fosse eterno. Mas, de todo modo, no pensamento ocidental, essa ideia de início, meio e fim, ela é muito forte. A ideia de causas e consequências e um fio linear ligando tudo, enquanto povos mais antigos acreditavam nessa ideia cíclica. Pois bem, o Vodun Dan, né, que corresponde também ao Xumaré, é o imutável enquanto arco-íris, mas torna-se perigoso em sua forma de cobra. É quando troca o céu pela terra e pela água, transmutando o divino para a forma material. Divindade que rege a energia das 7 cores. É a cobra colorida e poderosa que enfeita o céu e também as águas, quando se reflete nestas. Este seu reflexo é a correspondência de Ieua, sua irmã, que se mostra na Terra correspondendo à parte branca do arco-íris. Na semana que vem conversaremos sobre Ieua, que é uma outra divindade pouco conhecida. A sua forma de cobra não é um elemento traiçoeiro, mas a sua maior proximidade com o ser humano. E este precisa saber como tratá-lo e cultuá-lo para receber suas benesses. Ele não costuma desculpar com muita facilidade os erros. Tem um lado escorpiniano. As falhas, imprudências e a desobediência do ser humano, sendo muito fiel àqueles que o veneram e que agem corretamente com ele. Muito orgulhoso, é convicto em suas vontades, não admitindo que, após tomar suas posições, ocorram mudanças. Não aceita desobediência. É costume de Oxumaré confundir as pessoas para que elas procurem evoluir e aprender, refazendo assim o seu ciclo de existência, com maior aprimoramento. Pelo seu poder da camuflagem e da dissimulação, aqui também ele lembra muito Exu, por não se mostrar inteiramente, é aceito como orixá,
mas tendo que receber seus preceitos e fundamentos como Vodun, mesmo em casa de candomblé e Yorubá. Daí esse grande sincretismo, até podemos dizer, com essa grande miscelânea ou síntese, né, cultural, que é o candomblé, já que vários elementos ritualísticos, inclusive, de várias etnias, foram reunidas em um único culto. Senhor das sinuosidades é o regente dos meandros, né, das curvas dos rios, que lembram o rastejar das cobras. E, numa incongruência, é também o responsável por tudo aquilo que é alongado e afilado, como os cetros, as plantas trepadeiras e as palmeiras. Em suas danças, leva nas mãos o ibiri, elemento de Nanã, ou uma haste de ferro, moldada em forma de cobra. Veste-se com roupas coloridas, como o seu arco-íris. O Xumaré, Dan, ou Bessem, é a divindade da continuidade. É quem faz a união dos seres humanos com os seres divinos, por meio da ligação do Aie, o mundo terreno, com o Orum, né, o mundo divino. Este orixá é bastante complexo, né? E talvez um dos mais filosóficos, podemos dizer assim, de todo este panteão que nós estamos estudando. Como complemento ao texto da Vera de Oxaguian, eu gostaria de ler alguma coisa do livro Orixás, né, do Pierre Verger. Vamos lá. O Xumaré é a serpente arco-íris. Suas funções são múltiplas. Disse que ele é um servidor de Xangô e que seu trabalho consiste em recolher a água caída sobre a terra durante a chuva e levá-la de volta às nuvens. Mas achamos nesta definição um certo tom educativo e descritivo dos fenômenos da natureza para escolas primárias ocidentais, ou seja, tipo um desenho, né? Quase que uma versão didática desse orixá. O Xumaré é a mobilidade e a atividade que o aproxima de Exu. Uma de suas obrigações é a de dirigir as forças que produzem o movimento. De certo modo, ele é o grande alquimista. Ele é o senhor de tudo, o que é alongado. O cordão umbilical, que está sob seu controle, é enterrado, geralmente, com a placenta, sob uma palmeira, que se torna propriedade do recém-nascido, cuja saúde dependerá da boa conservação dessa árvore. Muito curioso, eu não conhecia esse mito, e muitos anos atrás, né, talvez uns 20 anos atrás, ou mais, a minha mãe me deu um bonsai de pitanga. E não sei por qual motivo, eu coloquei na minha cabeça que a duração da vida da minha mãe seria igual à duração da vida daquela árvore, daquele bonsai. E pouco antes da minha mãe falecer, o bonsai, que estava com plena saúde, né, as folhas verdes, saudável, de uma hora para outra, as suas folhas caíram e ele morreu. Quando eu observei isso na planta, de que de uma hora para outra morre, né, sem nenhum motivo aparente, pouco depois a minha mãe faleceu. E é engraçado que eu não havia lido nenhum mito a esse respeito. Continuando com o nosso texto.
ele é o símbolo da continuidade e da permanência, e algumas vezes é representado por uma serpente que se enrosca e morde a própria cauda, né? O símbolo de Ouroboro. Se você me deu uma ideia, Grazi, quem sabe eu não utilizo essa cena no meu segundo romance, não, que eu estou escrevendo. Vou anotar a ideia. Obrigado. Mas o que eu ia falar aqui... sim, pesquisem no YouTube Xirê de Oxumaré, ou Festa de Oxumaré. Talvez vocês encontrem um vídeo que eu achei muito louco, que é uma cerimônia, agora eu não tenho certeza se de candomblé ou de santeria, em que as pessoas estão dançando no centro do terreiro, e aquela pessoa, né, provavelmente o pai de santo, que está vestido, caracterizado como Oxumaré, ele dança com uma grande cobra enroscada em seu pescoço e tronco. Eu não sei dizer qual a raça dessa cobra, mas eu ficaria bem longe dela. E o Babalorixá dança com a cobra na maior tranquilidade. Depois pesquisem, e se alguém encontrar o vídeo, por favor, publiquem no nosso grupo de Zap. Bem, eis uma excelente razão, ele é o símbolo da continuidade, enrola-se em volta da Terra, para impedi-la de se desagregar. É como se ele mantivesse, né, a própria gravidade terrestre. Se perdesse as forças, isso seria o fim do mundo, literalmente. Então, a continuidade da existência do planeta depende da atividade de Oxumaré, né, que zela pela segurança do globo. Eis aí uma excelente razão para não se negligenciar as suas oferendas. Oxumaré é, ao mesmo tempo, macho e fêmea. Essa dupla natureza aparece nas cores vermelha e azul que cercam o arco-íris. Ele representa também a riqueza, um dos benefícios mais apreciados no mundo dos iorubás. Muito bem. São textos muito breves que nós temos sobre Oxumaré. Vamos ler, então, alguns poemas. Eu já publiquei no nosso grupo de Zap 2 oriquis cantados, dedicados ao Oxumaré, e depois dos poemas leremos algumas histórias. Então, Jorge, vai deixando de lado aí o seu oriqui de Oxumaré, né, para a gente ler daqui a pouco. Vou começar lendo o meu poema, que eu dediquei ao poeta e professor Horácio Costa, da USP, que foi presidente do Centro de Estudos de Homocultura, e que tem sido um dos intelectuais brasileiros que tem lutado, né, não só no combate contra a homofobia, mas também pelo reconhecimento da poesia de autoria de poetas homossexuais, porque durante muito tempo, né, na nossa história literária, no nosso cânone literário, os homossexuais ou não faziam parte, eram excluídos simplesmente, ou, quando entravam no cânone, esse aspecto biográfico era borrado. Por exemplo, Olavo Bilac, né, poeta parnasiano,
foi homossexual. E esse fato é deixado de lado da sua biografia, assim como Mário de Andrade e outros poetas um pouco mais recentes, né, como Roberto Piva, Glauco Matoso. Levou algum tempo para eles serem levados a sério e incluídos no cânone. Isso aconteceu, talvez, a partir do final da década de 90, quando Roberto Piva merece a atenção crítica de alguns críticos literários brasileiros, né, importantes, e tem a sua obra completa publicada pela editora Globo. A mesma coisa aconteceu com Glauco Matoso, que, a partir do final dos anos 90, também teve o seu trabalho reconhecido, e várias pesquisas de mestrado, de doutorado, são voltadas ao estudo da obra desses poetas. E Horácio tem sido um batalhador, né, para que a homofobia desapareça também do cânone literário. Muito bem, vamos ler o poema O Xumaré, do meu livro, né, Marabô o Batalá. Aquemim é a cobra arco-íris. Cobra dança arco-íris. Aquemim de olho preto é dança cobra-vento. Aquemim de olho preto é dança cobra-pensamento. Baquilá, rei Gegê, está no fim de tudo. Baquilá, rei Gegê, está no início de tudo. Caforidã, cobra que morde o próprio rabo, é o fim e início de tudo. Caforidã, cobra que morde o próprio rabo, faz girar tudo. Se um dia o Xumaré cansar, mundo acaba. Se um dia o Xumaré cansar, céu desaba. Danjicu, moça menino, tira entranha do intolerante. Danjicu, macho menina, tira entranha do crente demente. Daquemim, dança a dança do sol. Daquemim, dança a dança da lua. Daquemim, dança a dança em mim. Arroboboi, o Xumaré. Agora vamos ler o poema de Ricardo Aleixo, O Xumaré. Linha fina do equilíbrio. Deseja o macho, deseja a fêmea, orixá que morde o próprio rabo. Filho de Nanamburucu, a que reina no fundo da lagoa escura. Orixá que desenha no céu curvo o fim e começo de tudo. Linha infinita do segredo. Claros silvos, silêncio de 7 cores. Olho preto, ele se eleva da terra e a contorna. Pai, mãe, que eu não parta sem dar 7 voltas ao mundo. É muito otimista o Aleixo. Vamos ler agora o Oriqui traduzido pelo Antônio Risério. Aliás, quem não comprou ainda esse livro, compre correndo. Ele é muito belo e também ilustrado. Tem 2 ensaios críticos, né, de fôlego, do Ricardo Aleixo, do Antônio Risério. Tem as traduções dos poemas e também imagens, né, muito interessantes. Oriqui de Oxumaré. Oxumaré, braço que o céu atravessa, faz a chuva cair na terra, extrai corais, extrai pérolas, com uma palavra prova tudo, brilhante diante do rei.
chefe que veneramos, pai que vem à vila velar a vida, e é tanto quanto o céu, dono do obi que nos sacia. Chega na savana, ciciando feito chuva, e tudo vê com o seu olho preto. Então, esse é um poema em Yorubá, né, traduzido pelo Antônio Rizério. Antes de lermos as histórias tradicionais, Jorge, por favor, publique o seu Oriki. Ok. Eu tenho dois, estava em dúvida. Mas vamos nesse. O Oriki chama-se A Floresta Faz Barulho Como Se Fosse Chuva. Em torno da terra, morde a própria cauda, circungira, movimenta os astros, rasteja as sinuosidades dos vales, vive debaixo do mundo, sobe quando tem sede e caminha como se fosse chuva. Senhor do chale colorido, água imersa em água, força em movimento, macho e fêmea, vermelho e azul, busca os corais, preserva o mundo. Por si só nada faz, sem ele nada se pode fazer. O chumaré, mais do que um par, é uno. Desenha o arco-íris, estanca a chuva. Observa as coisas com seu olho negro. Ouroboro de 7 cores traz o pote de ouro. A mata de anil não tem espinho. Cabeça nas nuvens, a cauda no chão. Translúcido arco-íris, pega os trovões e a água da chuva. Ô boboi, ô boboi. Muito belo poema, Jorge, muito forte. Me ocorre agora uma comparação entre o chumaré e o símbolo chinês do Tai Chi, né, que é um círculo dividido ao meio, né, vocês devem conhecer. Na metade preta há um círculo branco e na metade branca há um círculo preto. E esse círculo é dividido ao meio como se fosse por uma letra S, ou seja, que lembra muito a sinuosidade do movimento da serpente. E esse símbolo do Tai Chi refere-se não apenas à dualidade que existe no mundo, mas também ao incessante ciclo de mutações e transformações, né? O símbolo do movimento, o símbolo do infinito. Então, é muito próxima essa ideia. No sábado, eu vou fazer uma apresentação, né, na academia, né, onde eu treino Tai Chi, de um trabalho sobre as relações, né, entre a filosofia taoísta e a prática do Tai Chi Chuan. E só agora me ocorre essa imagem, né, que o Tai Chi é o próprio Ouroboro. Então, eu vou incorporar isso na minha fala no sábado. Pois bem, vamos ler algumas histórias. O Chumaré, o Reginaldo Prandi, né, no livro Mitologia dos Orixás, ele usa a grafia Oxumaré. Eu acredito que seja mais correta, mas há as duas grafias nos vários livros. Oxumaré desenha o arco-íris no céu para estancar a chuva. Conta-se que Oxumaré não tinha simpatia pela chuva. Toda vez que ela reunia suas nuvens e molhava a terra por muito tempo, Oxumaré apontava para o céu ameaçadoramente com sua faca de bronze e fazia com que chuva desaparecesse, dando lugar ao arco-íris. Algo muito curioso é que Oxumaré é filho de Nanã. E Nanã pertence ao Neolítico. Todas as ferramentas, instrumentos utilizados em seus rituais são de pedra ou madeira,
Nanã não admite o uso de metais. Já Oxumaré tem um cajado de ferro e ele também pode usar, né, como é dito aqui, uma faca de bronze, o que permite uma leitura historicista. Talvez o culto de Oxumaré tenha surgido muito tempo depois do culto de Nanã. E atribuiu-se a maternidade dele a Nanã, embora sejam Woduns que talvez pertençam a períodos históricos distintos. A própria paternidade, né, de Omulu, de Oxumaré, Ieuá, Iroko, que geralmente é associada ao Oxalá, porque esse é o panteão, né, que ficou estabelecido na Umbanda, no Candomblé, pode ser questionado, já que Nanã pertence a uma época histórica bem anterior, e sequer ela pertence à etnia Queto. Mas, enfim, são especulações. Precisávamos de um antropólogo especializado em Nigéria para esclarecer as nossas dúvidas. Vamos continuar. Um dia, Olodumare contraiu uma moléstia que o cegou. Chamou Oxumaré, que da cegueira o curou. Aqui ele se relaciona com Omulu. Olodumare temia, entretanto, perder de novo a visão e não permitiu que Oxumaré voltasse à terra para morar. Claro que essa é uma história, né, simbólica, uma vez que Olodumare, sendo Deus absoluto, né, o Brahman, o Tal, né, o Shunyata, ele jamais contrairia nenhuma enfermidade. Mas essa história foi criada para transmitir o ensinamento. Para ter Oxumaré por perto, determinou que morasse com ele e que só de vez em quando viesse à terra em visita, mas só em visita. Enquanto Oxumaré não vem à terra, todos podem vê-lo no céu com sua faca de bronze, sempre se fazendo no arco-íris para estancar a chuva. É interessante nesse mito, nesse Itã, como que é representada essa relação estabelecida entre céu e terra, tendo Oxumaré como intermediário, né? Ou como elemento de ligação entre o Aie e o Orum, o mundo divino e o mundo humano. Mais uma história. Oxumaré fica rico e respeitado. Oxumaré era um babalaô que atendia o rei de Ifé. Porém, não era um homem de fama, não tinha riqueza nem poder. Em várias histórias, nós vamos encontrar os orixás desempenhando alguns trabalhos humanos, inclusive o trabalho de babalaô ou de babalorixá. Há uma história em que Iansã e Iemanjá aparecem como adivinhas, né, como leitoras do jogo de búzios, né, o jogo de Ifé. Oxumaré sentia-se humilhado. Como humilhado vivia seu pai, conhecido pelo nome de Senhor do Chale Colorido. Oxumaré estava triste e foi consultar um adivinho. Ele ensinou-lhe um ritual para tornar-se rico e poderoso. Deveria oferecer uma faca de bronze e 4 pombos, bem como oferecer búzios em boa quantidade. Oxumaré, obediente, pôs-se a fazer a oferenda, mas nessa mesma hora o rei mandou chamá-lo. Oxumaré recusou-se a atender a ordem, dizendo que iria depois de terminada a cerimônia.
o rei ficou enfurecido com a ousadia e deixou de pagar uma dívida ao Xumaré. Quando o Xumaré retornou à sua casa, recebeu um chamado de Olocum, rainha de um país vizinho, que necessitava de sua sabedoria para a cura de seu filho. Olocum, a mãe de Iemanjá, na Nigéria, era a orixá responsável pelos oceanos. Ifá foi consultado por Oxumaré, que fez as oferendas necessárias e curou o filho de Olocum. Essa segunda história em que Oxumaré aparece como um curador. Em gratidão, ela ofereceu-lhe riquezas, cavalos, escravos e um lindo pano azul. Retornando à casa com um inestimável tesouro, Oxumaré foi saudar o rei, que muito se admirou ao ver a opulência do Babalaô, antes tão pobre. Quis saber sobre os presentes recebidos. Essa mudança na fortuna de um orixá aparece em várias histórias, com Exu, com Ogum e vários outros, que ora são representados pobres, ora como ricos. E essa transformação é uma própria alegoria, né, da permanente transformação de todas as coisas. Oxumaré contou da cura do filho de Olocum. O rei, que tinha uma rivalidade inata com quem quer que fosse, não queria ficar abaixo de Olocum. Então, ofereceu ao Xumaré uma roupa vermelha muito preciosa e muitos presentes. Foi assim que o Xumaré tornou-se rico e respeitado. Uma das diferenças entre o cristianismo e outras religiões é que talvez o cristianismo seja a única religião do mundo onde Deus é representado como alguém pobre e que faz uma escolha deliberada pelos pobres. Há uma história da Bíblia, né? Não me lembro qual livro, qual evangelho, em que um rapaz, né, muito rico chega perto de Jesus e diz: eu quero segui-lo. E Jesus responde: tá bom, doa tudo o que você tiver aos pobres e segue-me. Aí o rapaz pensou duas vezes: melhor não. Aí ele virou as costas e foi embora. E tem a célebre parábola, né? Aliás, o célebre provérbio: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Isso é algo bem próprio do cristianismo. Se nós formos estudar o hinduísmo, a religião dos iorubás e várias outras, até o budismo, em algumas tradições, as divindades são apresentadas com 6 opulências. Isso na tradição védica, né, fala-se nas 6 opulências, entre elas a beleza, a riqueza, a fama, o poder, a sabedoria, e uma sexta que agora eu não me recordo. E entre os iorubás, né, a fama e a riqueza, e a beleza, né, em particular, eram consideradas virtudes muito importantes, a força, né? A sexta opulência é a força. Cristo, ao contrário, mostra-se pobre, frágil, desconsiderado, né, na época, sua fama é póstuma, enfim, é uma figura completamente diferente. Mas isso apenas foi uma ideia que me ocorreu agora. Bem, Oxumaré transforma-se em cobra para escapar de Xangô. Novamente aparece essa associação, né, entre Oxumaré com Xangô. O Pierre Verger já tinha tocado nesse ponto. Oxumaré
era um rapaz muito bonito e invejado. Suas roupas tinham todas as cores do arco-íris, e suas joias de ouro e bronze faiscavam de longe. Todos queriam aproximar-se de Oxumaré, mulheres e homens, todos queriam seduzi-lo e com ele se casar. Mas Oxumaré era também muito contido e solitário, preferia andar sozinho pela abóbada celeste, onde todos costumavam vê-lo em dia de chuva. Certa vez, Xangô viu Oxumaré passar, com todas as cores de seu traje e todo o brilho de seus metais. Xangô conhecia a fama de Oxumaré, de não deixar ninguém dele se aproximar. Preparou, então, uma armadilha para capturar o arco-íris. Aqueles de vocês que são poetas, pensem nessa imagem, Xangô querendo capturar o arco-íris. É uma bela imagem poética. Mandou chamá-lo para uma audiência em seu palácio. E quando Oxumaré entrou na sala do trono, os soldados de Xangô fecharam as portas e janelas, aprisionando Oxumaré junto com Xangô. Oxumaré ficou desesperado e tentou fugir, mas todas as saídas estavam trancadas pelo lado de fora. Xangô tentava tomar Oxumaré nos braços, e Oxumaré escapava, correndo de um canto para outro. Aqui uma outra coisa curiosa, né? É que nas histórias de orixás aparece com alguma frequência relações homossexuais ou bissexuais. Claro, Logunedé e Oxumaré são orixás bissexuais por natureza. Agora, Oxóssi também. Ele se casou com Oxum e também se casou com Ossan. Oxum seduziu Yansan. Xangô tenta seduzir Oxumaré e assim por diante. E não só há casos de homossexualidade ou bissexualidade, mas também várias histórias que falam em incestos e até em estupros. Nós podemos ler isso literalmente, uma vez que há um aspecto histórico, né, nos Itãs, então é bastante provável que na África determinados reis tenham sido homossexuais ou bissexuais, ou praticassem a pedofilia ou incesto, enfim. Há registros ao longo da história, porque não haveria também nos reinos africanos. Agora, podemos ler isso também de uma maneira alegórica, não como sexo puro e simplesmente, mas como interação de energias, ou seja, uma leitura muito mais alegórica do que textual. E podemos pensar também na simples fabulação mitológica, né? No aspecto lúdico da história, sendo que cada uma dessas possibilidades de leitura não invalida as demais. Eu, pessoalmente, gosto de pensar nessa interação de energias. Aliás, se eu tivesse tempo sobrando, eu escreveria um artigo relacionando o taoísmo com as tradições iorubás. Se nós formos estudar o I Ching, por exemplo, a partir desse par inicial, né, do Yin e do Yang, que vieram do Tao, aparecem 4 energias, que dão origem a 8 energias, né, os Paquá. E essas 8 energias, ou trigramas, se relacionam entre si, dando origem aos 64 hexagramas do I Ching, que representam todas as possibilidades de movimento e transformação
no homem, na natureza e no universo. Eu vejo as relações sexuais entre os orixás como essas interações entre os trigramas, dando origem aos hexagramas. Mas essa é uma leitura minha, vocês podem ler de outro modo. Continuando. Não vendo como se livrar do Xumaré, pediu ajuda a Olorum, que é o Deus Supremo, né? Olorum, ou Olodumare. E Olorum ouviu sua súplica. No momento em que Xangô imobilizava o Xumaré foi transformado numa cobra, que Xangô largou com nojo e medo. A cobra deslizou pelo chão em movimentos rápidos e sinuosos. Havia uma pequena fresta entre a porta e o chão da sala, e foi por ali que escapou a cobra. Foi por ali que escapou o Xumaré. Assim livrou-se o Xumaré do assédio de Xangô. Quando o Xumaré e Xangô foram feitos orixás, o Xumaré foi encarregado de levar água da terra para o palácio de Xangô, no Orum. Mas Xangô não pôde nunca aproximar-se de Oxumaré. Aqui também nós podemos pensar, né, nos hexagramas, que nem sempre são completamente harmônicos, né? Muitas vezes há conflitos nesses hexagramas. Agora, aqui eu acho interessante essa frase. Quando Oxumaré e Xangô foram feitos orixás. Isso significa que eles não foram sempre orixás, eles se tornaram orixás. O que reforça aquela hipótese historicista de que os orixás seriam reis e rainhas divinizados após a morte. E como última leitura, Oxumaré é morto por Xangô. Xangô é vingativo. Oxum era mulher de Xangô, mas vivia enrabixada por Oxumaré. Oxumaré era o mais bonito e atraente moço do lugar, e Xangô ficou embriagado de ciúme. Um dia, não suportando mais a ideia de perder Oxum para Oxumaré, Xangô chamou o possível rival para um duelo. Lutaram por 3 dias e 3 noites. Xangô era o mais hábil dos guerreiros e já ganhara muitas guerras, vencera muitas lutas. Oxumaré usava seu poder de dominar as cobras. Às vezes, transformava-se em uma delas e escapava dos golpes mortais do machado de Xangô. Aquele machado de duplo gume. Mas Xangô venceu. Xangô matou o Xumaré. Muitos choraram a morte do moço tão bonito. Nanã, a inconformada mãe de Oxumaré, foi procurar a ajuda de Olodumare. Tão bonito era Oxumaré que o Senhor Supremo se condoeu e transformou Oxumaré no arco-íris. Oxumaré, o rei dos astros, ficou para sempre vivo lá no céu. E aqui finalizamos a leitura das histórias sobre Oxumaré. Na semana que vem, conversaremos sobre Euá.